E nós vamos ler o livro, né, cujo autor é José Carlos de Luca, tá? É um juiz de direito lá em São Paulo. E o nome do título é Sempre Melhor, do livro, né? E tem 4. As tensões e preocupações excessivas com a vida material nos apartaram do sentido real da nossa vida, que é a conquista dos tesouros espirituais. Ainda que possamos desfrutar dos bens materiais, nossa missão nesta vida não é comprar, adquirir, ostentar ou possuir. É preciso lembrar constantemente que somos essencialmente espíritos em viagem de adiantamento na face da Terra. E que as tarefas que desempenhamos no mundo material objetivam desenvolver as qualidades do nosso espírito imortal. Especialmente a bondade e a inteligência. Por isso é que a nossa alma somente se alimenta das coisas espirituais. Quando esquecemos estas verdades, surgem problemas de desabastecimento espiritual, que repercute em nossa vida física, na forma de doenças, relacionamentos conflituosos, problemas financeiros e sensações de vazio existencial. O espírito é o centro da nossa vida na matéria. Nosso problema é querer materializar o espírito, quando, na verdade, precisamos espiritualizar a matéria. Agora eu passo a palavra à senhora Leandra e ao palestrante as melhores vibrações. Obrigado. Elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus. Pedir, Senhor, toda a proteção para esse momento e que seja feita a sua vontade. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Ah, passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua. Filho, eu tô indo lá, em direção aos seus problemas. Filho, eu tô indo lá, pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Aumenta a tua fé, daria tudo, menina, levanta, daria tudo, menina, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida. Ah, passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Mexe na estrutura. A casa é sua, é sua. Vai na minha casa, passa lá em casa, vai na minha casa. E assim seja, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. E assim está aberta a palestra da noite de hoje para o nosso irmão, que Deus te abençoe. Obrigado. Queridos irmãos, queridas irmãs, a todos nosso boa noite. Boa noite. Boa noite. Pensei que só tinha desencarnado aqui, porque eu não escutei quase nada. Boa noite, gente. Depois de uma oração tão linda dessa, a gente tem que estar entusiasmado, né? Muita paz a todos. Queria começar essa nossa conversa de hoje à noite fazendo um questionamento para vocês. Provavelmente vocês já tiveram sob a guarda de vocês um filho, um neto, um sobrinho, um afilhado, que deve ter chego ao final de um dia de escola, em casa, trazendo na mão o livro, e abrindo o livro numa determinada página, dito para vocês assim, ó, pai, mãe, vô, vó, padrinho, madrinha, me ajuda com essa lição aqui. E era uma equação de 5º grau, nem sei se existe, mas era uma coisa complicada, cabeluda, como dizia antigamente, né? O que a gente faz numa hora dessa? Eu nunca aprendi equação de 5º grau. Como é que eu vou ajudar essa criança? Alguém já passou por uma situação dessa? Às vezes acontece, né? A gente está tanto tempo sem estudar, chega lá a criança para nós, como é que eu resolvo isso aqui? Essa lição de geografia, essa lição de história, de matemática, de português, às vezes a gente não sabe. O que a gente deveria fazer para ajudar essa criança? O que vocês acham? Estudar. Aprender. Então a gente tem que aprender para poder ajudar aquela criança, né? Seria, no mínimo, irresponsável da nossa parte se nós quiséssemos dar uma resposta qualquer apenas para nos livrarmos daquele problema. Mas então, quando surge algum problema na vida da gente, a gente tem que aprender. Boa noite. Eu vou mudar a questão agora. Deus foi extremamente generoso e bondoso com todos nós, porque, como dizia Armandinho, quando ele desenhou o nosso litoral aqui, ele estava namorando, né? Ele estava de bom humor naquele dia, porque é uma coisa linda esse nosso litoral, né? Já começa ali de Imbituba, vem aqui pela Pinheira, sobe aqui para as praias da ilha, vai até Balneário Camboriú. Realmente é uma maravilha, né? Imagina que vocês estão num dia de verão, caminhando numa praia dessa, a praia está vazia, e vocês veem alguém se afogando. E vocês não sabem nadar. O que vocês fazem? Fiz a pergunta, né? Vocês vão tentar salvar? O que vai acontecer se tentar salvar? Vai chegar no plano espiritual 2, não um só, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Tanto com a questão da criança, quanto com a questão do afogado na praia. A gente não dá o que a gente não tem. Para que a gente possa doar alguma coisa, para que a gente possa ajudar alguém, é necessário que nós tenhamos a fonte da ajuda já em nós. Porque senão eu não consigo ensinar a lição que eu não aprendi. Eu posso me esforçar para aprender. Eu não consigo salvar alguém se eu não sei nadar. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque tem um mandamento de Jesus, que é um mandamento crucial na nossa vida, talvez é o maior mandamento dele. E que na verdade nem dele não era, né? Isso já estava lá no Velho Testamento. Que é aquele mandamento que Jesus diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus manda amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Isso significa o quê? Amar ao próximo do mesmo jeito, da mesma forma, na mesma intensidade que nós nos amamos. Aí eu pergunto, vocês se amam? Cada um individualmente ama a si próprio?
Você dá o melhor para si. Ou você é daquele que guarda a taça mais bonita da sua casa para visita e não toma naquela taça? A gente não faz isso, né? Isso acontece em outro lugar. Aqui a gente não faz. A gente guarda o melhor prato para servir para visita, mas não usa para si próprio. Então Jesus está convidando a gente a desenvolver em nós aquele amor que a gente quer dar para o outro. Porque se a gente não sabe nadar, a gente não consegue salvar o afogado, se a gente não sabe amar, como é que eu vou amar o próximo? O critério para amar o próximo é eu ter a capacidade de, primeiro, de desenvolver em mim mesmo esse amor que eu quero dar, porque ninguém dá o que não tem. E ninguém está falando aqui de egoísmo não, tá? Porque muita gente fala em amor próprio, todo mundo confunde com egoísmo. Não é disso que a gente está tratando. É desenvolver o amor próprio. E aí fica de novo a pergunta. Será que nós estamos nos amando? Será que nós damos o melhor para nós mesmos? Aí, por uma coincidência daquelas que a gente sempre vê nas casas espíritas, né? Eu vou trazer um texto para vocês que combina exatamente com aquele que foi lido aqui na leitura inicial do José Carlos de Luca. Também um texto do José Carlos de Luca. Isso não foi combinado não, tá? E nesse texto do José Carlos de Luca, ele vai falar exatamente sobre isso. Sobre nós nos amarmos. Ele vai dizer assim, ó. Na verdade, constata-se que as pessoas não se amam, embora estejam à procura de amor. E veja que situação curiosa. A grande maioria das pessoas deseja receber amor, mas está pouco disposta a amar. E muito menos amar a si próprio. Como resolver? Tudo começa pelo amor que devemos dar a nós mesmos. Jesus ditou sua lei maior, recomendando a nós que o mesmo amor que temos por nós, devemos também ter pelos nossos semelhantes. Em momento algum, Jesus condena o amor a si mesmo. Muito pelo contrário. Jesus recomendou que esse sentimento de amor que a pessoa tem por si própria, de tão bom que é, também seja estendido aos demais. A pessoa que não se ama, acaba buscando no outro o amor que ela mesma não se dá. E aí nós temos aí uma série de casos, né? Talvez vocês conheçam alguns, de pessoas que se submetem a uma série de coisas buscando um amor que ela teria que dar para si própria e não dá e ela busca no outro. Casos de abusos, casos de submissão, casos em que a pessoa passa mais tempo cuidando da vida do outro do que cuidando da sua própria vida. Ah, Giovanni, mas isso não é caridade? Não. Porque seria caridade se ela cuidasse da vida do outro e cuidasse da sua vida. Porque a caridade também se estende a nós. Nós precisamos ser caridosos conosco mesmo. Por isso Jesus recomenda amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a medida. Então muita gente às vezes cuida mais da vida dos outros do que da sua própria vida. Esquecendo que quando nós chegarmos ao plano espiritual, ao fim da nossa jornada terrena, nós vamos prestar conta das coisas que nós fizemos para nós mesmos. A contabilidade lá em cima, tem gente que diz por aí que lá em cima vai ter um velho barbudo sentado num trono, né? Ou então São Pedro na porta do céu com cadernetinha, menos um aqui para isso, você fez mal, isso aqui você acertou. Não, é pior. É pior do que isso. Quando nós chegarmos no plano espiritual, nós vamos olhar para a nossa trajetória. Vamos ver o que fizemos de bom. Vamos ver o que fizemos de não tão bom. E vamos nos arrepender daquilo que nós fizemos de ruim. E vamos fazer a seguinte contabilidade. Quando eu encarnei, como é que eu estava? Agora eu desencarnei. Como é que eu retorno para o plano espiritual? Retornei melhor? Eu melhorei durante esses 20, 30, 40, 50, 80, 100 anos na Terra? Melhorei. Parabéns. Você cumpriu sua missão na Terra. Não melhorei. Voltei igual. Você desperdiçou uma encarnação. Vamos voltar lá para fazer de novo? Então você tem a responsabilidade com a sua melhoria. E para que você possa fazer isso, você tem que se amar. Você tem que dar o melhor para si.
e dando o melhor para si, você está apto a dar o melhor para o outro. Continua aqui o De Luca no texto dele, né? Muita gente, a pretexto de uma falsa humildade, se mutila, se renega e vai querer amar o outro. A pessoa não se aceita, se acha cheia de defeito, não tem cuidado com o seu corpo físico. Ah, mas o espírita precisa de cuidar do corpo físico? Precisa. Esse é o veículo que nos foi dado para cumprir um determinado número de anos aqui na Terra, necessários ao nosso aprendizado. Se nós não cuidamos do corpo físico, o que acontece? A gente retorna ao plano espiritual antes da hora. Não completou o trabalho. Então precisa cuidar do corpo físico. Chamar aí no médico é fazer os exames. Acabamos de sair do mês do Outubro Rosa, né? Fazer os exames de câncer de mama, ir ao ginecologista. Os meninos, agora no mês de novembro, ir no proctologista, dar uma olhada se não tem câncer de próstata. Se cuidar, está cuidando da pressão, cuidar da alimentação. É necessário cuidar do corpo físico também. Quem lê o livro Nosso Lar, ou assistiu o filme, vai ver que André Luiz, quando retorna ao plano espiritual, ele é criticado no bom sentido pelos espíritos, né? Dizendo que ele foi um suicida. Ele diz assim, eu nunca queria me suicidar, eu era médico, como é que eu vou me suicidar? Suicida involuntário. Você perdeu noites na gandaia, bebeu demais e comprometeu o fígado, comeu coisa errada, comprometeu o estômago. Então é necessário que nós, esse ato de amor para conosco, passa por isso também. Cuidar do corpo físico. Então a pessoa não se aceita, se acha cheia de defeitos, não tem cuidado com o corpo físico, mas está loucamente tentando amar alguém. Mas odeia a si própria. Com tal sentimento, brinca aqui o Zé Carlos de Luca, não vai conseguir amar nenhum mosquito. Se nem os seus defeitos a pessoa consegue aguentar, que dirá as imperfeições dos outros? Nós estamos lidando com espíritos imperfeitos aqui na Terra. Não há que se achar aqui perfeição ainda. Todos nós somos espíritos em processo de aprendizado. Se eu não consigo lidar com as minhas falhas, se eu não consigo lidar com as minhas imperfeições, como é que eu vou desenvolver coisas como a tolerância, a paciência, para lidar com o outro? Isso são coisas que nós precisamos desenvolver em nós mesmos. São virtudes que nós somos convidados a desenvolver, deixando de lado as nossas más tendências. Ah, mas eu não tenho má tendências. Alguém pode pensar assim, né? Eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo. Mas às vezes é maledicente, às vezes é ansioso, às vezes é impaciente, às vezes é intolerante. Às vezes quer que tudo seja da forma como eu quero que seja, não aceita a opinião do outro. Isso são mais tendências também que o espírito tem que desenvolver, que ele tem que trabalhar para reduzir. Precisamos cultivar em nós o que queremos dar ao outro. Se eu não desenvolvo paciência, como é que eu vou ser paciente? Se eu não sei perdoar, como é que eu vou perdoar o outro? Se eu não faço o exercício do perdão em mim mesmo. É muito comum, muitas vezes, as pessoas pegarem o chicotinho e ficar batendo nas costas, esquecendo que todos nós erramos. Que o que Deus quer de nós não é castigo. Deus quer de nós duas coisas. Arrependimento e que a gente conserte os nossos erros. Não adianta ficar se culpando. Se culpar não conserta o erro que a gente cometeu. A gente precisa ter um arrependimento sincero, consertar o erro e fazer cumprir aquilo que Jesus disse para a mulher adúltera, aquela que trouxe para ser apedrejada. Você conhece essa história? Aquela famosa, né? Atire a primeira pedra que nunca pecou. O que Jesus faz no final da história? Em que a mulher, todo mundo vai embora, fica ele e a mulher na cena, ele diz que não vai julgá-la, só que ele dá uma recomendação. Não tornes a fazer o que vinhas fazendo para que não te suceda mal maior. Então Deus não quer culpados, Deus quer arrependidos, que consertem seus erros e que mudem as suas atitudes. Mudar as atitudes no rumo do quê? Do bem. Então é isso que ele quer. Então eu preciso também aprender a me perdoar. Não posso ser o meu próprio algoz. Né? De novo, né? Aquilo que nós conversamos na nossa conversa. Quem quer ensinar precisa antes aprender.
Quem quer amar precisa antes aprender a amar. Tá? Continua o José Carlos de Luca com uma orientação. Agora ele vai me dar 2 pistas para todos nós. Como é que a gente pode fazer isso? Então ele dá 2 pistas. A primeira delas, veja se você já se conhece. Você se conhece? Vocês já fizeram a viagem mais maravilhosa que pode existir na face da Terra? Vocês sabem qual é? Não é para Disney, não é para Paris, não é para Nova York, não é para a Cidade do Leste fazer compra lá no Paraguai, não é essa não. A viagem mais maravilhosa que nós podemos fazer é para dentro de nós. Olhar para dentro de nós. Olhar no espelho. Ver dentro de nós o que já tem de bom, para reforçar ainda mais esse lado. Mas também olhar dentro de nós o que não está tão bom assim, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa arrumar. Então, quando ele convida aqui, né? Em primeiro lugar, você já se conhece? Você sabe quem você é? Sem o autodescobrimento é impossível se amar, porque ninguém ama o que não conhece. Descubra-se, não seja um desconhecido para você mesmo. Faça uma meditação diária, reservando-se ao menos 5 minutos para fazer essa grande viagem para o seu interior. Alguém deve estar pensando aqui, alguém que já trabalha mais tempo na doutrina espírita, mas isso aí não é doutrina espírita, isso aí parece ser uma palestra de autoajuda. Bom, vamos ver se o José Carlos de Luca ele tem rigor doutrinário, né? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o melhor caminho para a gente fazer a nossa melhoria? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse convite está feito. Questão 919 do Livro dos Espíritos. O primeiro passo para que a gente possa se melhorar, se amar cada vez mais, é se conhecer. E aí, na sequência, na 919A, vem uma lição muito bacana dada pelo Espírito Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: todo dia, antes de dormir, quando encostava a cabeça no travesseiro, eu passava o meu dia em revista. Eu olhava tudo que eu fiz naquele dia, para analisar o que eu fiz de bom, a fim de no dia seguinte repetir. Eu analisava o que eu fiz de ruim, para no dia seguinte corrigir. E eu analisava principalmente todas as oportunidades que eu tive durante o dia para fazer o bem e que eu deixei passar, que eu não aproveitei, para que no dia eu aproveitasse também. Esse tipo de questão que o José Carlos de Luca está convidando a gente, de acordo com a 919A do Livro dos Espíritos, que a gente possa estar permanentemente fazendo essa análise de consciência para saber no que nós já estamos acertando e no que a gente ainda está se equivocando, para poder se melhorar a cada dia. E quanto mais eu me melhoro, mais eu me amo. Nós, como espíritos imortais, nós somos espíritos imortais, todo mundo está ciente disso, né? O corpinho que a gente está usando aqui vai ficar, a gente vai seguir a nossa vida enquanto espírito imortal. Vocês sabem qual é o maior ato de amor que nós podemos fazer por nós mesmos? Qual é o maior ato de amor que um espírito imortal pode fazer por ele próprio? Reforma íntima. O que nós viemos fazer aqui foi para nos reformarmos, para nos melhorarmos. Então, cada ato que contribui para a nossa melhoria é um ato de amor que nós fazemos para nós mesmos. Cada vício que a gente tira de nós, cada virtude que a gente adquire, é um grande ato de amor que nós damos a nós mesmos. A segunda dica. Então, a primeira dica é: vamos nos conhecer. Vamos fazer a viagem interior. Vamos meditar. E a segunda dica dele: descobrindo-se quem você é, aceite-se. Não renegue. Aceite-se. Abrace quem você é. Muitas vezes a gente, quando descobre quem a gente vai ver coisas que a gente não gosta. É o que ele vai dizer aqui. Medite sem culpa. Não vá se ferir. Nessa descoberta você encontrará alguém
talvez você não conhecia. Talvez com defeitos que você não goste e nem suporte. Mas não importa. Aceite-se. Esse é você. Você é um espírito em evolução. Você ainda não é perfeito e ainda está muito longe da perfeição que todos nós podemos alcançar. Se você já fosse perfeito, não estaria encarnado na Terra, e sim vivendo nos mundos felizes. Admita os seus erros e as suas limitações. E em admitindo que você tem erros e limitações, você estará apto, habilitado a entender o outro que também erra e também tem limitações. Não tem nada pior do que você conversar com uma pessoa que se diz perfeita, né? Ela é crítica com tudo. Tudo que ela olha é crítico. Nada é bom. E muitas vezes essa pessoa perfeita somos nós mesmos. E a gente não se dá conta disso. Tá? Então, sem medo e sem preconceito, aceite-se. Mas não se acomode com aquilo que você é. Melhore-se a cada dia. Seja a cada novo dia melhor do que já foi no dia anterior. Então ele não está pedindo para que nós tenhamos uma ação passiva de olhar para dentro de nós e ter aquela síndrome de Gabriela. Vocês conhecem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu fui sempre assim, quem quiser que goste de mim assim. Tem gente que diz isso? Quem não gostar de mim que se vire. Não. Você não nasceu assim, você não foi sempre assim, você é um espírito que está evoluindo ao longo das suas encarnações todas. Com absoluta certeza, nós já fomos piores do que nós somos hoje. Por quê? Porque a doutrina espírita nos mostra que a progressão é evolutiva para cima, é progresso. Não existe retrocesso. Então, com certeza, nós já demos caneladas uns nos outros, nas outras encarnações, muito mais do que estamos fazendo agora. Já tivemos muito mais vícios do que temos agora. E no futuro seremos muito melhores do que somos agora. Isso é o que nos mostra a doutrina espírita. Foi isso que os espíritos voltaram para contar para Kardec. É isso que os espíritos contam em diversas psicografias ao longo da Terra. Então, vamos procurar nos melhorar. Nós não estamos fadados a ser como nós somos. Nós podemos nos melhorar. Depende só de quem. É uma porta que se abre de dentro para fora. Ninguém muda ninguém. Nós vamos mudar na medida em que nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio para poder fazer essa transformação. E essa transformação vai ser em benefício de quem? Nós. Mas beneficiando a nós, a gente beneficia quem estiver ao nosso redor. Então, quando cada célula da sociedade, seja nós, nos melhoramos, a sociedade melhora. A sociedade melhorando, a humanidade melhora. Tá? Então esse é o convite que é feito. E aí conclui aqui o Zé Carlos de Luca. Agora, finalmente, meu amigo, minha amiga, você está habilitado a amar os outros, nossos irmãos, nossas irmãs. Isso é inevitável, porque o amor verdadeiro em nós, que nós criamos em nós, é tão bom que nós não conseguimos reter ele conosco. Ele acaba se espraiando, se espalhando para todos os demais. E o amor nada mais é do que a expansão dos nossos mais sublimes sentimentos. 3 questões que a gente precisaria falar. Então, a primeira, que a gente até já tocou, né? Formas de se amar. Nós estamos cuidando do corpo? Boa alimentação, exercício, sono regulado, buscando um amparo médico, fazendo os exames preventivos. Estamos fazendo isso? É necessário que façamos isso. Então, nos amar passa por cuidar do corpo. Segunda coisa, estamos cuidando da mente? Será que estamos cuidando da nossa mente? Hoje nós vivemos uma pandemia, que não é de Covid, mas uma pandemia de depressão, uma pandemia de ansiedade, uma pandemia de problemas psicológicos.
Vivemos cada dia mais ansiosos. O que é ansiedade segundo a psicologia? É viver o dia inteiro pensando no futuro. Eu não vivo o presente, eu vivo o futuro. O que é depressão? O tempo todo vivendo no passado. Enquanto nós temos um tempo que é um presente. É presente mesmo. Esse nome é presente. O que a gente precisa fazer? Desembrulhar esse presente e viver o presente. Que é o momento que Deus nos dá para que a gente construa a nossa vida. Para que a gente faça todo esse processo de melhoria que a gente falou até agora. Então precisamos cuidar da mente, nos instruindo, desenvolvendo nossa inteligência. Vocês comem qualquer coisa que você pega na rua? Não, né? Se pegar uma coisa no chão. Vocês tomam cuidado com o que vocês se alimentam? O que entra pela boca de vocês é algo saudável? E pelos olhos e ouvidos? É saudável? Ou o pessoal consome o lixo da internet, as porcarias que tem na televisão, o ódio, o rancor? A gente precisa cuidar disso. Isso também é cuidar da mente. O que eu vou consumir? Que leituras eu vou fazer? Que músicas eu vou escutar? Cada um sabe. O que me eleva? O que me puxa para baixo? Que notícias eu vou selecionar no meu Instagram? Que coisas eu vou abrir no meu WhatsApp? O que eu vou ver no Facebook? Que canal eu vou sintonizar? Hoje não é mais sintonizar, né? Eu sou daquele tempo a gente sintonizar no controle, na televisão. A gente alimenta a mente com isso. Às vezes a gente passa o dia inteiro brabo, rancoroso, raivoso, por coisas que não aconteceram na nossa vida. Estão acontecendo na Ásia, na África, no Rio, em Brasília. A nossa vida está bem, está tudo organizado, a família está legal. A gente passa o dia inteiro irritado por coisa que não é da nossa vida. Por quê? A gente está se alimentando disso. Cuidado com o que vocês se alimentam. Cuidar da mente. Como é que vocês estão lidando com os medos, com as angústias, com as preocupações? Estão procurando psicólogo? Estão procurando apoio de alguém? Estão vindo no atendimento fraterno para conversar sobre isso? É importante, isso não é pecado nenhum. Antigamente falava em psicólogo, todo mundo, o cara é louco. Louco é quem não procura. Porque todos nós precisamos ter a nossa mente tranquila. Se nós temos um problema de unha encravada, nós não vamos lá no médico para curar esse problema. Porque se nós temos um problema de preocupação, nós não podemos procurar um psicólogo. Não tem nada de errado. Ele é apenas o profissional que entende da área. Será que nós estamos ocupando a nossa mente com coisas boas? Com coisas que nos elevam? Então isso é outra coisa, né? E terceiro, estão cuidando do espírito? Isso eu acho que estão, porque estão na casa espírita. Estão vindo aqui ouvir a palestra, estão se interessando por esse lado, estão despertando para esse lado que nós não somos só corpos de carne, que nós somos espíritos imortais. Então é preciso também cuidar das coisas do espírito. Então são as três coisas: cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito. Isso desenvolve em nós esse amor de que Jesus falava. Esse amor tão importante que a gente precisa doar para o outro. Mas temos que desenvolver em nós primeiro. Para a gente ir encerrando, e já agradecendo aqui o novo convite da casa, satisfação enorme estar aqui com vocês, agradecendo a atenção de todos, né? Fica um questionamento de uma mensagem que eu peguei na internet que fala bem sobre isso. De que forma amar a si mesmo? O como a si mesmo da proposta de Jesus é um imperativo que não deve ser confundido nem com egoísmo, nem com egocentrismo. Amar a si mesmo significa respeito e direito à vida, à felicidade que todos nós temos e merecemos. Trata-se de um amor que preserva a paz, o culto dos hábitos sadios, dos cuidados morais, espirituais, intelectuais que todos nós devemos ter conosco mesmo. É sempre estar fazendo as melhores escolhas para si mesmo, vendo-se como espírito imortal, sem nunca deixar de respeitar os direitos e o bem do próximo. Quando eu escolho amar a minha família, quando eu me dedico inteiramente aos relacionamentos, quando eu cultivo paciência, quando eu cultivo tolerância, eu estou fazendo isso em prol de mim mesmo.
Quando escolho perdoar, e perdoar significa eu não vou levar comigo o peso da mágoa. A gente às vezes pensa que perdoar para o outro, né? Talvez porque a gente esteja acostumado que toda pessoa que perdoa se coloca numa posição de superioridade. Não, eu te perdoo, eu te absolvo. Não, perdão é para nós. Muitas vezes a pessoa que vai ser perdoada, ela nem sabe que fez aquilo, ela nem se toca que causou mal para nós. O perdão significa o seguinte: eu não vou levar essa mágoa comigo, isso vai ficar com ela. Esse lixo é dela. Eu vou seguir minha vida sem carregar esse peso junto. Então, quando eu escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso da mágoa, é porque eu estou amando a mim mesmo, a decisão que me faz bem. Quando eu escolho aprender o meu aprimoramento intelectual, eu estou me auto-amando. Quando eu me aceito como eu sou e vejo as minhas imperfeições como situações temporárias e me esforço para corrigir esses erros, eu estou amando a mim mesmo. Quando eu me dedico diariamente ao exame de consciência, à meditação, ao autoconhecimento, eu também estou dando prova de amor a mim mesmo. São exemplos de atitudes, de pensamentos, de sentimentos que elevam a nossa autoestima. A autoestima é esse julgamento que a gente faz de si próprio, né? E nos empurram sempre em direção à felicidade. O auto-amor proporciona uma visão mais clara de quem se é, do que se deseja e do que não se deseja para si. É através do auto-amor que estabelecemos metas para a nossa existência. Metas educacionais, familiares, sociais, artísticas, econômicas e espirituais, pensando em nós não apenas como seres encarnados, mas como espíritos imortais. Somos todos importantes. Somos criaturas únicas no universo. Cuidem disso. Cada um aqui é único, é especial, é importante. Criaturas únicas no universo que buscam a felicidade através do aprender a amar como Jesus ensinou. Amar a Deus, amar ao próximo, mas amar a si mesmo. Muita gente entende errado essa frase de Jesus, quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acha que só tem duas pessoas, né? Deus e o próximo. Tem três. Deus, o próximo, você. É preciso amar os três. Ame a você mesmo. Esse é o convite. Mas ame hoje, a partir de agora, todo dia, todo momento, todo segundo. Não perca a oportunidade de se amar. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Ame hoje. Obrigado pela atenção. Ficam meus votos de muita paz a todos. Vamos agradecer ao nosso palestrante, né, pelas palavras sábias. Obrigado. Né? E começar a fazer um exercício, né, de nos amarmos, né? De começar a olhar para a gente. O que a gente pode fazer diferente? O que a gente vê no outro, na verdade, a gente vê na gente. Né? O que a gente aponta no outro, na verdade, são 4 dedos para nós. Né? Julgar menos. Porque aquilo que a gente julga no outro, a gente também tem. Né? Então, fazer um exercício. Começar a se amar. A se respeitar. E quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda. É a energia contagiante. Né? Então, vamos fechar os olhos. Agradecer a espiritualidade aqui presente, né, por essa palestra maravilhosa. E que possamos, nesse momento, agradecer. Agradecer por tudo que nós temos, por tudo que nós fizemos e que possamos fazer daqui para frente. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu.
o nosso de cada dia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja. Agora vamos ao estado do pacto, né? Antes de tudo, a gente tem um recadinho. Boa noite para todo mundo. Eu sou a Mariluce, sou uma das evangelizadoras aqui da casa. Participo tanto com os pequenos quanto com os jovens. E a gente está iniciando hoje uma campanha aqui na casa de arrecadação de material escolar para o Natal. A gente quer fechar isso mais ou menos até a data do dia 19 de dezembro. Mas por que material escolar e não brinquedo? Porque geralmente a maioria do pessoal faz campanhas de brinquedo, né? E o ano passado a gente fez uma campanha muito linda de material escolar aqui na nossa casa. Arrecadamos muita coisa bacana, mochila, estojo. Me lembrou muito a infância, a gente sonhava com aquele material bonito, colorido. E muitas crianças tiveram aquela oportunidade de receber aquele material. Um caderninho novo, canetinhas coloridas, lápis de cor, cola, enfim, garrafinha. Então, esse ano a gente vai retomar essa campanha, vamos fazer novamente e contamos com a colaboração de vocês, tá? Então, vamos iniciar hoje, pode trazer lápis, o que vocês puderem doar. E se puder espalhar também essa notícia, essa campanha, eu já agradeço. E também, junto com essa campanha, é algo que a gente arrecada durante todo o ano, é alimento, tá? Então, quilos de alimento não perecível, cesta básica, o que vocês tiverem e puderem contribuir. E sempre a gente está ajudando uma família que outra, sempre aparece alguém para pedir algum alimento e a gente sempre está distribuindo, tá bom? Então, eu agradeço e conto com vocês, tá? Muito obrigada. Obrigado.